E Deus fez uma aliança com cada homem, e somente com cada homem que carregou aquela semente. 7 alianças na Bíblia. Escreva rapidamente. Isso é poderoso. Aliança adâmica, aliança de Abraão, abrâmica, então a aliança mosaica de Moisés, depois a aliança davídica, depois a nova aliança e finalmente a aliança eterna. Vou repassar isso. 7 alianças mencionadas na Bíblia. Deus adâmico fez aliança com Adão porque ele carregou a semente. Deus fez aliança com Noé. Você sabia, uma aliança com Noé, porque ele carregou a semente. Deus fez aliança com Abraão, chamado abrâmico, ele carregou a semente. Deus fez aliança com Isaac e Jacó. Mas essa aliança é uma só, porque ele fez aquela aliança com Abraão, Isaac e Jacó. Então, quando falamos sobre o abraâmico, aliança incluímos Isaac e Jacó. Nela que Deus confirmou, o salmista escreveu, confirmou que Isaac e Jacó, chamados de abraâmico. Agora temos outra aliança, a quarta aliança, chamada de mosaico, que Deus deu a Moisés uma aliança para o povo de Israel. A quinta aliança é chamada de davídico, com Davi. E depois o sexto, a nova aliança, que é com Cristo, na igreja. E o sétimo, eterno. Deixe-me apenas dar-lhe algo muito rapidamente, antes de continuar ensinando. Nossa redenção, porque assim também, cada aliança tem 3 elementos. Tem promessas. Cada aliança tem condições. E toda aliança tem um selo. Ela tem que ser selada para ser confirmada. Para os elementos da nossa aliança. No adâmico, Deus fez promessas. Serem frutíferas, multiplicar. Ele deu condições. Não toque na árvore. O selo da primeira aliança. Não me perca agora, você vai perder tudo. O selo da primeira aliança, se ela tivesse sido selada, você não poderia ter sido salvo. O que é? A primeira aliança não foi selada, Pastor João. Tinha sido selado, teria sido selado, porque ele pecou. Como Adão pecou, nós não tivemos redenção. Como teria sido selado se ele tivesse comido da árvore da vida. A árvore da vida teria selado o adâmico. É por isso que foi impedido evitar que a aliança fosse selada. Graças a Deus, nunca foi selada. A segunda aliança, eles sabem que eu odeio essa aliança. Repete as promessas do Davídico, da aliança adâmica. Repete as promessas, repete as condições, mas as condições dessa vez não eram sobre uma árvore. Não toque nas condições novamente, foram dadas por Deus em relação à justiça e pecado. Noé obedeceu a aliança e ela foi selada, como foi selada pelo arco-íris. Ele diz que esse é o selo da aliança. O sinal é chamado. Esse é o primeiro governo a ser selado. E o arco-íris selou as promessas feitas a Adão, que eles não poderiam agora ser cancelados. Abraão vem na mesma coisa, Deus dá promessas, lugares, condições, e está selado, como com a circuncisão está selado as promessas. Cada aliança dada a Adão, Noé ou Abraão tinha as mesmas promessas, mas essas promessas tiveram que ser seladas. As condições foram cumpridas por Noé, selando com a condição de arco-íris, atendida por Abraão, selado com a circuncisão. Mas agora Abraão, acontece algo incrível. Agora, diz o Senhor, fazendo um juramento para selá-lo. É garantido eternamente, não pode ser quebrado. Continua ouvindo agora. O mesmo vem para Israel. Deus impõe condições, as promessas. E novamente, senhoras e senhores, Deus sela uma aliança. Mas isso é algo tão poderoso e não tenho muito tempo para lidar com isso.
No minuto em que foi selado em Israel, e o que selou essa aliança, mas ali eu não tenho tempo para descrever isso, porque então eu vou passar a noite toda e todo dia amanhã vou cansar você. Foi selado. Então algo maravilhoso aconteceu. Davi aparece. A promessa é dada, as condições seladas com louvor. Jesus senta-se na última ceia e disse: agora esta é a nova aliança. As promessas dadas, condições cumpridas, seladas com o Espírito Santo. Negócio maravilhoso. Nossa redenção está totalmente garantida. Agora deixe-me falar com você sobre isso, que é tão incrível. A 7ª aliança, chamada Aliança Eterna, realmente deveria ser a primeira aliança. Mas para ajudá-lo a entendê-la, a Bíblia a menciona por último, embora tenha sido a primeira, porque foi selada na eternidade passada. Antes da fundação do mundo, houve uma conferência no céu. Naquela conferência disse o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas francamente o Pai não foi chamado de Pai, pois o Filho não se tornou Filho. Mas para você entender, basta chamá-lo de Pai, Filho e Espírito Santo. Francamente, Jesus foi e sempre será a revelação de quem Deus é. Então vamos dizer, é assim, Deus, o Deus de Israel, o próprio Eu Sou, estava lá. O mundo estava lá. Quer dizer, a palavra estava lá, o Espírito estava lá. O anjo presente, nenhum anjo foi criado antes. Deus fez uma aliança consigo mesmo. Mencionando em Romanos 8 e em Efésios 1. Deus estabeleceu um plano de salvação e redenção diante de si mesmo. A Trindade, e escolheu o povo para derramar seu amor sobre eles. Ele fez promessas a si mesmo. As condições por meio da palavra foram cumpridas quando ele morreu naquela cruz. E essa aliança foi selada antes da fundação do mundo. Não pode ser abalada. Pois a Escritura diz que aqueles que foram predestinados, escolhidos, glorificados, santificados. O trabalho está feito, senhoras e senhores. Aqueles a quem ele chamou, ele escolheu, e escolheu aqueles que foram escolhidos, santificados, e aqueles santificados, glorificados. O trabalho foi completo. Agora entramos na história e no tempo e cumprimos o plano de Deus para as nossas vidas.